Tiago abriu o culto aqui nesta noite, eu lembrei de uma canção que estava tocando aqui antes do culto começar, do Rick Pino. E essa canção ela fala: levante-se um exército vestido para a guerra, levante-se um exército vencido para cortar as cabeças dos gigantes. E foi muito providencial algumas coisas que o Tiago falou. E o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração foi um peso de oração por algumas causas. Por isso que eu me estendi nessa oração. Eu não sei o que você tem sentido nesses dias, mas eu sinto que, eu estava conversando com o Lucas, eu sinto que nós temos que entrar em um tempo de muita oração. Nós temos que entrar em um tempo em gastar realmente a nossa voz, gastar os nossos joelhos dobrados ao chão. Eu sinto que nós temos que entrar em um lugar em que a oração, ela tem que ser algo desde a hora em que nós acordamos até a hora em que nós venhamos dormir. E nem que o dormir seja algo para limitar a oração. Porque tem pessoas que elas não têm tido a oportunidade de conhecer Jesus. E às vezes uma oração que nós fazemos, o Espírito Santo de Deus, naquele momento, ele gera algo na vida daquela pessoa. Eu falava com o Lucas que a partir desse sábado, o próximo, eu quero que nós nos atenhamos a um compromisso de oração aqui na igreja. A um compromisso de oração pelas nossas famílias. A um compromisso de oração pelos nossos colegas. A um compromisso de oração pela nossa igreja. Há um compromisso de oração para que as pessoas que estão neste lugar, elas entendam o que é estar parte de um corpo de Cristo. E a partir da semana que vem nós vamos dedicar essa meia hora antes do culto somente para a oração. E o peso que mais tem tido no meu coração é para os nossos familiares. Essa semana eu tive conversando com meu irmão, ele vai fazer 16 anos. E ele me perguntava coisas tão simples, tão bobas aos meus olhos, mas que eu falei assim: gente, como que eu posso, de alguma forma, achar que eu sou alguma coisa em Deus, se eu não tenho tido um reflexo para o meu irmão? Eu tenho me dedicado tanto para o mundo, que eu não tenho tido um tempo sequer para manifestar tudo aquilo que Deus tem me dado para o meu irmão, meu próprio irmão. E o Espírito Santo me trouxe um peso muito grande, de orarmos pelas nossas famílias, orarmos por aqueles que estão ao nosso lado, pessoas que dividem um lar conosco. Então, se você sentir esse peso, eu te desafio, a partir do sábado que vem, a estarmos aqui, 6:30, de joelhos dobrados. Escreve o nome da tua família, cara. Põe num papel para que quando a gente esteja aqui reunido, a gente venha orar por eles. Às vezes nós usamos a paternidade de Deus como uma libertinagem. Ah não, como agora eu tenho um relacionamento de pai e filho, eu não preciso pedir para Ele. Mas a palavra de Deus, ela fala que se nós formos obedientes a Deus, Ele tem prazer em atender às nossas orações. Então nós também temos que entrar nesse lugar de clamor e súplica.
Sabe por quê? Às vezes nós olhamos e falamos assim: ah, é normal, meu pai nunca vai aceitar Jesus. E realmente, se depender da sua fala, ele nunca vai aceitar Jesus. Nós temos que mudar essa história. Nós temos que começar a olhar para os nossos familiares e falar: não, eu creio em nome de Jesus que eu e minha casa serviremos a Deus. Durante muito tempo eu tive essa fala de falar assim: ah, eu não vou gastar tempo com a minha família, porque lá não tem jeito, só Deus na causa. Mas é só Deus mesmo, mas depende de mim começar a gerar Deus em minha família. Então, em nome de Jesus, eu falo das famílias, mas tem tantas outras coisas que eu quero que você tenha na liberdade do Espírito um peso de oração. Talvez Deus vai te dar alguma outra situação, eu não sei. Mas nós queremos dedicar esse tempo para realmente tocarmos os céus com o nosso clamor, com as nossas lágrimas, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Espírito Santo de Deus, que Tu venhas falar ao nosso coração através dessa palavra, que a Sua voz sobre o nosso coração, Pai, ela venha ser tão clara, Senhor, ela venha ser tão nítida. Jesus, que o nosso coração seja nesse momento, Pai querido, uma terra pronta a receber a semente da Tua palavra. E Pai querido, em nome de Jesus, que ela venha crescer, que ela venha frutificar, Pai. E que nós venhamos, ó Deus, nos alegrar, ó Pai, em ver tudo aquilo que essa palavra tem a gerar através de nós. Amém. Como eu disse aqui sobre o peso de oração, uma coisa interessante. Quantos já tiveram uma oportunidade de falar de Jesus e talvez o único argumento que vem para nós é: olha, Jesus é um cara que vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Às vezes nós somos pegos de surpresa, às vezes nós somos pegos por pessoas que têm mais argumentos. E a minha preocupação é: será que nós entendemos o que é salvação? Porque se eu vou falar de Jesus para alguém que é incrédulo, para alguém que está lá no mundo, eu tenho que saber o que é salvação. Mas a minha pergunta é: será que eu sei o que é salvação? Como ela ocorre, como que ela acontece, os porquê, onde ela vai, tarará. Porque às vezes nós falamos: Jesus, ele é um cara que é bacana, beleza. Mas à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, será que nós conhecemos a salvação? Por que que nós temos que falar da salvação? Por que que nós temos que dizer sobre Jesus? A começar no verso 1, o escritor ele nos fala assim: olha, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Então, uma primeira coisa que nós temos que identificar aí, uma primeira característica é: nós temos que falar sobre salvação, porque nós somos vivos hoje, porque um dia nós somos alcançados, nós somos tirados de um lugar de morte, um lugar em que o pecado e as ofensas nos faziam mortos. Então, todos aqueles que hoje não estão em Cristo Jesus, eles se encontram nesse lugar de morte. São dois caminhos: vida e morte. A salvação e a condenação. Uma eternidade onde nós vamos desfrutar dos prazeres de estar com Deus, ou de um lugar que foi preparado ao diabo e os seus. Então, quando nós entendemos que hoje nós só estamos vivos em Cristo Jesus, porque nós fomos alcançados por Ele, nós já automaticamente sentimos um peso de falar sobre esta vida àqueles que estão lá fora. Eu falei na última pregação que um amigo meu, ele quis fazer uma comparação: por que uma pessoa que ajuda na África, ela não merece o céu, enquanto um assassino que se arrepender, ele aceita Jesus, ele ganha o céu. Eu falei sobre isso. E esse é o argumento que teria que ser usado para essa pessoa, porque o que ele não entende é que o mundo em que nós estamos hoje, ele jaz no maligno. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele falou: olha, vá e governe. Está em você o governo de todas as coisas. Mas através do pecado, o homem perde esse governo e ele entrega ao diabo. Então nós vamos ver que o mundo hoje ele é regido por um padrão em que principados e potestades dos ares, espíritos, são quem ditam as regras. Então, quando alguém vem com esse diálogo famoso: se Deus existe porque há miséria na África, então você entende porque pessoas são tão ricas, mas elas não têm um pouco de sensibilidade sequer no seu coração, de repartir, de compartilhar, de ajudar. Pessoas que cada vez mais têm uma ganância no seu coração: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por exemplo, um país como o nosso, tão rico em recursos, tão rico em arrecadações, mas você ouve falar de miséria se você andar 15 minutos para lá. Mente difícil. E aí eu te pergunto: isso é culpa de Deus? Deus tem a ver com isso? Não. Porque o sistema que o mundo vive hoje é um sistema imposto pelo diabo. É um sistema em que nós, ao estarmos mortos nesse mundo, nós vamos viver sempre na tendência do pecado e dos desejos, na tendência das ofensas, ou seja, a morte. Por isso que é tão importante nós entendermos a salvação quando nós vamos falar com aqueles que estão lá fora. Porque muitos vão falar assim: olha, mas eu sou bom, olha, eu não mato, eu não traio minha esposa, eu sou um pai de família exemplar, eu sou correto, até ajudo, eu faço doações e tal. Existem pessoas que são realmente pessoas boas. Mas quando você vai falar de salvação com essas pessoas, você tem que entender o porquê que você está levando Jesus até ela. Porque elas mesmo assim estão num mundo de morte. Mesmo assim elas estão condenadas a um lugar em que o fogo não se apaga, a um lugar em que o tormento é eterno. Então quando você entende isso, você fala: opa, peraí, então agora eu tenho argumentos, agora eu tenho algo a oferecer. A leitura e a prática das palavras que estão nesse livro, elas têm que ser algo que nós tenhamos que ter aqui, Porque cada dia que passa, o mundo, ele tem criado argumentos para derrubar o Jesus que nós temos levado lá para fora. Quando você vai falar de família, ele tem N argumentos para te mostrar o que é a família segundo a visão do mundo. E se nós não estivermos preparados, infelizmente não vai ter resultado nenhum. Então ele começa dizendo assim: olha, em primeiro lugar, Ele vos vivificou. Ou seja, Jesus nos alcançou e nos tirou desse lugar, desse mundo de morte, desse mundo em que o pecado em nós já estava no coração. Eu cresci e me criei num lar cristão, mas o fato do meu pai e do meu avô serem cristãos, genuínos, não me fazia de mim também. Porque é preciso que eu reconheça Jesus. É preciso que eu reconheça
que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu caminho para estar em Deus. Eu preciso reconhecer. Então eu vivi anos da minha vida dentro da igreja, mas aquilo para mim não era nada. Não significava nada. Morto. Em que sempre o meu coração me levava, o pecado é mais gostoso. A vida do mundo é mais apetitosa, ela é mais atraente. Então sempre o meu caminho foi tendenciado a atender ao mundo, aquilo que o mundo me oferecia. Mas a partir do dia em que Deus me alcançou, o dia em que eu entendi que eu estava morto e que eu precisava mudar o meu caminho, aí através de Jesus eu encontrei vida em mim. No versículo 2 ele fala assim, olha, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você já parou para pensar que antes de Cristo te alcançar, você tinha aquele pecadinho de estimação que você achava até bacana, que você gostava dele? Eu tinha vários. Eu tinha muitos. Mas sabe por quê? Porque quando eu compartilhava aquilo com outras pessoas, elas falavam assim, não, legal, cara, eu também faço a mesma coisa. Então, nós éramos iguais. E aquilo me deixava bacana, mas por quê? Porque o curso que o mundo oferece é justamente esse. Pecado, 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 pecado. Não há nada que possa nos trazer o bem lá fora. Nada. É um lugar de morte. É um lugar em que nós não temos nada, senão uma vida condenada ao inferno. Abre comigo, nós vamos folhear a Bíblia demais hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus fala assim, olha: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo ele vos reconciliou. Ele vos reconciliou. Nós alcançamos nele um lugar em que hoje nós podemos desfrutar de uma vida. E o que eu pergunto para você é, será que essa vida, ela não te incomoda quando você olha para outras pessoas que não têm esse Jesus no coração? Será que essa vida que você desfruta hoje, ela não te incomoda quando você se depara com pessoas que estão totalmente entregues ao pecado? Pessoas que têm gastado tudo porque o mundo tem oferecido. Quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a falar assim, cara, eu estou muito longe disso. Estou muito longe. Porque um dia o Senhor me alcançou e eu não tenho feito nada por isso. Quantos estão andando do meu lado, mas estão mortos? Pessoas que eu tenho um amor, um carinho, mas que estão mortas. Isso começou a me chocar, isso começou a me mover, isso começou a me doer. Isso começou a apertar o meu coração e a me dar uma angústia. Porque eu encontrei uma vida, eu encontrei um caminho de paz, eu encontrei um caminho de salvação. E isso não tem me motivado, isso não tem me, movimentado a levar isso para aqueles que estão caídos, mortos. Sai daqui nessa noite perguntando, em primeiro lugar, será que você realmente encontrou essa vida? Será que realmente você está nesse lugar que hoje você pode falar com toda certeza, olha, eu estou vivo em Cristo Jesus? É uma pergunta que eu tenho muito medo de fazer quando eu sinto as minhas forças, sabe? Eu falo, nossa Jesus, será que realmente eu estou vivo em Ti? Nós temos uma função muito importante. Nós temos um encargo muito importante nesses dias de hoje. Você não está lá no seu trabalho à toa. Você não está lá na sua escola à toa. Você não está lá naquela casa toda problemática à toa. Você não está lá naquela família toda doida à toa. Porque se Cristo te alcançou com vida, é porque você é a porta de entrada desta vida na sua família. Você é a porta de entrada desta vida lá nos seus colegas de trabalho,
nos seus colegas de escola, porque são pessoas que estão mortas. Você consegue imaginar um dia você estando lá em cima e Jesus fala: olha, que bom eu te receber aqui, seu nome está no livro da vida e o seu livro foi bem cumprido por você, então vem, entra, agora você tem a eternidade para desfrutar. E de repente você olha para o lado e de repente ali o seu pai, a sua mãe é o próximo da fila e Jesus fala: olha, sinto muito, seu nome não está aqui. Será que isso não dá um temor no seu coração? O meu dá. Porque eu falei com Jesus e falei: olha Deus, enquanto eu tiver palavras, enquanto eu acordar e eu respirar, eu quero levar essa vida àqueles que não têm vida. Ainda que eu tenha que parar tudo, ainda que eu tenha que abandonar os meus sonhos, ainda que eu tenha que abandonar os meus projetos, porque eles não são nada se não estiverem em Ti. Mas nós temos que dar uma resposta para essa vida que um dia nos encontrou. Ela não foi dada à toa. Nós não nascemos de novo em Jesus à toa. Versículo 4 fala assim: olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Tem aquele versículo muito famoso que todos gostam de ouvir e falar quando principalmente vai evangelizar alguém: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então um dia Deus olha para você, lá na sua pequenez, na sua insignificância. Um dia Deus olha para mim lá, largado nos vícios, sabe? Em tudo que o mundo tem a oferecer de melhor. Mortinho da Silva. Talvez pessoas já falavam assim: não, Jesus, o Felipe já morreu, já está até enterrado, faz 4 dias que enterramos ele, já deve estar fedendo. Mas aí Jesus fala assim: não, tira a pedra, tira a pedra. Sabe por quê? Porque Deus amou tanto, que Ele falou assim: não, tira a pedra lá, vem Felipe, sai para fora. Talvez um dia Ele olhou e falou assim: vem Bruna, sai para fora, sai para fora. E aí? O que nós fazemos com tudo isso? Vamos fechar em um mundinho que para mim está tudo bem, estou abençoado, hoje eu estou bem, olha só, eu não peco mais, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso mais drogas, olha que bonito. E eu pego tudo isso e eu guardo para mim. Saímos daqui hoje com essa interrogação na nossa cabeça. Porque essa vida, ela é muito maior do que nós pensamos. Ela é muito, muito, muito maior do que nós pensamos. Nós temos que começar a olhar para Jesus, olhar para Ele e começar a falar Cristo. Assim como o Senhor um dia me alcançou, alcança também os meus pais, alcança a minha família, alcança os meus irmãos, alcança aqueles que sentam do meu lado, Jesus, verdadeiramente, alcance-os com vida. Porque se você entender que essa vida que está em ti é para que ela alcance outros, imagina 2 pessoas que entenderam isso, imagina 3 pessoas que entenderam isso, imagina 4. Jesus, ele precisou de 12 que entenderam essa vida, e hoje nós somos alcançados porque esses caras, eles entenderam, cara, de uma maneira em que ele falava assim: meu, eu não importo se eu vou morrer, porque isso aí, se eu morrer é lucro, mas se eu viver também eu vou levar essa vida além. Se eu viver eu enfrento tempestades, eu enfrento naufrágio, eu enfrento prisões, mas desde que essa vida ela seja levada, desde que aqueles que estão mortos sejam alcançados. É entender essa vida que faz uma pessoa sair daqui e ir parar lá na África. Uma pessoa que já fez tudo o que podia fazer para Deus,
Já podia olhar para Deus e falar assim: olha, eu quero meu galadão agora, me dá, por favor, deixa eu só descansar. Deixa eu só gerar outras pessoas aqui pertinho de mim. Mas a vida é tão... que ela fala: não, eu preciso levar aqueles que estão precisando. Faz pessoas como o pastor Mário responder a essa vida, indo lá na África, no meio do mato, abrir uma igreja, cara. Sustentar ali pessoas, acolher pessoas. Faz pessoas saírem daqui, ir lá para a Síria, escondidos, mas estão lá levando vida. Fazem pessoas entrarem na Coreia, como profissionais, mas que estão levando vida. É um negócio meio louco, cara, porque você é alcançado por uma vida que ela te faz viver tão intenso em Jesus, que a morte para você já não vale mais nada. Se você morrer, você fala assim: eu estou feliz. Como nós temos respondido a isso? Como nós temos respondido a isso? Como nós temos respondido a isso? Um dia nós andamos nesse mundo de morte. Um dia nós estivemos lá no lamaçal do pecado. Um dia nós estivemos lá entregues a tudo que há de pior nesse mundo. Mas nós fomos alcançados por essa vida. Um dia Jesus olhou e falou assim: olha, eu não te criei para isso. O salmista Davi, lá no Salmo 139, ele fala assim: olha, o Senhor me moldou no ventre da minha mãe. O Senhor me preparou no ventre da minha mãe. O Senhor olhava para mim ainda quando eu era uma massa informe. E o Senhor tinha uma história escrita para mim. E quão maravilhoso é esta criação que o Senhor fez. Então não é à toa que um dia Jesus olhou para você e falou assim: olha, sai daí de onde você está. Sai desse mundo de trevas. Sai desse mundo de pecado. Sai da onde você está e vem para esta luz. Vem para esta nova vida. Sabe por quê? Deus tinha algo para ti antes mesmo que tudo fosse criado. E quantas outras pessoas estão lá fora hoje desperdiçando tudo isso porque não tem quem leve a vida até elas. Às vezes a gente fala assim: eu queria ser missionário lá no Sudão, lá na Antártida, lá na Hungria, não sei aonde. E nós nos esquecemos que todo lugar que nós colocamos os nossos pés ali é um campo missionário. Às vezes a gente olha e fala assim: eu sou um adorador, eu não sou evangelista. Mas todo aquele que vive do evangelho é um evangelista. Todo aquele que foi alcançado pelo evangelho é um evangelista. Todo aquele que recebeu essa dádiva de Deus, obrigatoriamente, meu irmão, você tem o encargo de levar ela além. Porque nós não merecíamos. Não merecíamos. Eu tenho admirado a palavra que Deus tem trazido na vida do Lúcio, porque ela é uma palavra que ela nos mostra o lugar em que nós realmente devemos estar. Se não fosse Deus. É uma palavra que tem falado assim: meu filho, se não for Jesus na sua vida, tadinho de você. Sabe por que nós temos que nesses dias relembrar o porquê nós estamos aqui? Às vezes a gente conversa e fala assim: como que o culto tem sido às vezes dado de uma maneira tão fraca para Deus? Sabe por quê? Nós temos esquecido a vida que nós temos recebido. Nós temos esquecido aquele que nos deu essa vida. E sabe como nós chegamos na igreja? Nem cantou direito, nem cantou, não fez nada. A pessoa subiu lá em cima, ficou meia hora só chorando, e eu não sei a letra do que ela falou. Aí você fica duro, travado, sabe, frio. A gente chega e fala assim: irmão, vamos orar. E aí você fala assim: de novo? Eu já orei em casa. Aí começa a virar aquela coisa monótona, sabe, aquele negócio assim. Aí eu olho na palavra e falo assim: olha, se você vai oferecer, um animal para sacrifício e ele está coxo, cara, não oferece não.
Se ele está imperfeito, não oferece, não. Cara, tem que ser algo perfeito. Mas sabe por que nós não oferecemos algo perfeito para Deus? Porque nós não temos mais o sentido da vida que nós temos somente em Deus pulsando dentro de nós. Aí eu venho de qualquer maneira. Hoje tem culto, vou lá na igreja. Hoje tem oração, vou lá na igreja. Aí nós começamos a oferecer a Deus coisas tão sem valor. Mas nós precisamos restaurar a Deus, temor, reverência. Sabe por quê? Se Ele decidir que um dia, meu filho, Ele vai falar assim para você: olha, estou fora, acabou. Somos como poeiras diante desse Deus. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver a mesma característica no povo de Israel. Deus vem, levanta a nação. O povo se dedica a Deus, aos seus mandamentos. O povo é fiel. O povo vive essa vida. Ele não se contamina com mais nada e ele fica lá em cima. Durante anos, uma estabilidade com Deus, uma perfeição. Mas a partir do momento em que essa vida ela começa a não ser tão importante para aquelas pessoas, você vai ver que a palavra fala assim: olha, e eles começaram a buscar em outros deuses. Eles começam a se achegar a outras práticas. Sabe o que significa isso? Essa vida começa a perder o significado. Falar, Deus é só, sabe? Eu ter um namoro santo, por quê? Todo mundo faz. E dá certo. Conheço casais há 50 anos, mas que não namoraram de uma maneira santa. Então não vou fazer não. Aí você começa a transformar essa vida em algo insignificante. Você começa a perder os seus valores. Cara, pode ir lá na frente da fila lá, fura lá. É só uma filinha. Vai lá, cara. Sabe o que significa isso? Você pegar essa vida e começar a jogá-la fora. E a palavra de Deus fala que chega um momento em que Deus olha para a nação e fala assim: então tá bom, eu vou entregar vocês então na mão dos seus inimigos. E Deus simplesmente deixa. Aí você olha que aquele governo que é exemplo, aquele governo que as nações olhavam e falavam assim: cara, olha que nação. Aí começa a cair. E quantas vezes nós vemos a cidade ser destruída, o povo levado cativo, o povo sofrendo nas mãos dos seus inimigos, humilhado, até que pessoas começam a de novo falar assim: olha, no templo dos nossos pais, quando eles viviam aquela vida em plenitude com Deus, não era assim, que a gente tinha um lugar e tarará, e começa a ser de novo um movimento criado, pessoas agregam esse movimento, pessoas que entendem essa vida, começam a voltar a Deus e começam a buscar essa vida e tal, e você vai ver que Deus olha e fala: opa, agora encontrei de novo pessoas que estão entendendo, e Deus vai lá e começa a fazer o quê? Levantar a nação, e coloca ela de novo no lugar, e fala: agora você é o exemplo de novo, você é a minha nação de novo, olha aqui. Assim é conosco. Quando você começa a desperdiçar essa vida com Deus devagarzinho, você começa a perceber que a vida de oração já não é mais constante. O jejum que antes era todos os dias começa a ser apenas alguns dias na semana. A entrega na leitura da Bíblia já não é algo mais como antes, porque não, eu já li a Bíblia uma vez, então não é mais tão importante eu ler ela todo dia. Aí você vai caindo. Antes você acordava e falava assim: Deus, deixa eu falar do seu nome hoje para alguém. Me põe alguém no meu caminho. Aí você já começa a acordar assim: nossa Deus, que hoje o trabalho seja só bacana, que eu vá lá, que meu chefe não me incomode, tá bom. Aí você vai, volta como se nada tivesse acontecido. E a sua vida começa a cair. Mas em nome de Jesus, entende nesses dias uma coisa. Se hoje você está escutando isso aqui, é porque Deus tem uma expectativa em você, para que essa vida seja levada àqueles que estão mortos. Eu coloquei muita referência aqui nessa forma, não sei porque eu não estou olhando para ela. Mas todas nos levam a entender uma coisa: o mundo, ele não vai ser tocado
se aqueles que já foram tocados por Jesus se disporem a ir até Ele. Se nós não entendermos isso verdadeiramente, nós vamos continuar nas mesmas práticas, nas mesmas coisas. Sabe aquela pessoa que nunca rompe em Deus? Aquela pessoa que olha para o irmão batizado no Espírito Santo e fala assim: eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca vou conseguir, por causa disso. Não tem mais expectativa nessa vida com Deus. Em nome de Jesus, cara. Sai daqui hoje e fala assim: Deus, eu quero ter essa vida pulsando em mim. Sabe por que a palavra de Deus, ela mais adiante, ela fala assim: olha, as obras que você tem, cara, elas não vão te trazer salvação, não. Só ser correto não vai te trazer salvação, não, irmão. Se você não entender que é só por Jesus, nós vamos chegar bonitinho lá em cima num dia e vamos falar assim: olha, profetizei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, salvei pessoas no teu nome. Aí Jesus olha e fala: sabe o que? Aparta de mim, eu não vos conheço. Sabe por quê? Até fazíamos o que era correto, mas a vida de Cristo já não estava mais em nós. O nosso posicionamento já não estava mais nele. Em nome de Jesus, se questione, se pergunte, peça ao Espírito Santo para que Ele venha te incomodar. Peça ao Espírito Santo que Ele não venha te deixar mais dormir enquanto você não tiver uma resposta clara de como levar essa vida lá para fora. Às vezes a gente fala assim: mas eu não prego tão bem, eu não canto tão bem, não tenho um dom que nem a nossa irmã Cassiane para cantar. Mas às vezes não é isso que Deus está esperando de você. Ele está esperando só que você entenda a vida e seja o que você é. Eu sou espontâneo no riso, no abraço. É isso que Deus quer de você. Você imagina um ambiente de crise dentro de uma empresa, todo mundo desesperado, cortes acontecendo, e você chega dando risada. Você chega lá alegre, contente, abraça todo mundo, dá bom dia, fala assim: cara, tenha um ótimo dia em nome de Jesus, tenha um bom dia em nome de Jesus. E você consegue imaginar que através dessas pessoas vão falar: cara, esse maluco é louco, essa menina é doida. E através disso você pode começar a levar essa vida àquelas pessoas. Quando entendemos essa vida em Deus, por isso que a palavra fala assim: olha, os deuses desse século têm cegado o entendimento. E uma dessas referências que eu anotei aqui, ela fala assim: olha, Ele procura as pessoas que têm tido o entendimento desta vida. É no entendimento. Eu preciso de Jesus, eu encontro com Jesus, eu morro com Ele, eu sou nascido com Ele, e agora eu começo a viver aquilo que Deus tem para mim. Nicodemos chega até Jesus e fala assim: mas como é que eu consigo alcançar isso daí? Aí Jesus olha para ele e fala assim: se você não nascer de novo, se não nascer de novo no Espírito, você não vai entender o que eu estou falando. É isso que nós temos que ter em mente. Quando nós tivermos isso pulsando em nós, cara, falar de Jesus, levar essa vida vai ser tão fácil. Tão fácil. E eu falei para Jesus: Deus, se é tão fácil, por que eu não tenho feito? E o questionamento do Espírito Santo também: o que você tem colocado no seu entendimento? Como está o seu entendimento? É isso mesmo. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente tenta ir na força própria. Muitas das vezes a gente tenta ir no braço, e não é. Foge entendimento e a gente vai na emoção. Mas eu evangelizei a cidade inteira na emoção, levei panfleto para todo mundo. E não aconteceu nada, porque faltou entendimento. O que Deus estava fazendo naquele momento, o que Ele estava falando. Talvez não era a cidade inteira que Ele queria, era só uma casa que era para você entrar, só uma vida que era para você falar. Em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo nesta noite. Peça a Deus que Ele venha começar a colocar no seu coração um desejo, em primeiro lugar, para viver essa vida. Se você não tem tido mais alegria, não tem tido mais razão
para desejar essa vida mais em Deus, cara, em nome de Jesus hoje, faz um concerto com Ele. Em nome de Jesus, nesta noite, ora a Ele, volte a esse lugar. Volte a este lugar. E se você não tem esta vida ainda, em nome de Jesus, procure ela. Você tem uma chance. Você tem uma chance hoje de viver algo novo em Deus. Para encerrar, o versículo 10 ele fala assim: olha, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E só a referência lá de Salmo 139, se você quiser anotar aí, a partir do verso 13 e 18, o salmista Davi fala isso. Eu sou uma criação tua, Deus, que eu possa viver tudo isso. E a palavra descreve que ele era o cara que tinha um coração segundo o de Deus. Eu me admiro muito nisso. Um homem que tinha um coração segundo o de Deus. Sabe o que eu tenho sonhado nesses dias? Filhos e filhas que tenham um coração segundo o de Deus. Eu tenho muito me alegrado com o que Deus tem feito na adoração neste lugar. Domingo passado nós estávamos aqui adorando de uma maneira tão espontânea. E eu tenho sentido que nós temos entendido a vida de Deus. Nós temos entendido o que Deus tem falado nesses dias. Então, em nome de Jesus, entra nesse mover, cara. Entra nesse ambiente que Deus tem criado. Se você não tem entrado ainda, começa a desejar, começa a pedir. Sabe, eu tenho conversado com tantas pessoas de outras igrejas que têm falado a mesma coisa. Que Deus tem agido de uma maneira assim, na simplicidade, na entrega, em coisas assim tão puras. Que Deus tem feito um movimento assim tão sobrenatural, de pessoas que têm sido alcançadas, pessoas que têm sido restauradas assim de uma forma tão linda. Sabe, porque a vida é o que Deus está emanando nesses dias, é vida. Vida, 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 e nós temos que levar essa vida adiante. Levar para aqueles que não têm tido esta vida. Abre mão de alguma coisa aí, meu. Eu garanto que se você fazer um cronograma do seu dia a dia, das suas 24 horas, vai ter ali no mínimo 2 horinhas que você tem desperdiçadas em coisas que não tem te frutificado em nada. Coisas que não tem te agregado valor nenhum. Cara, briga com isso. Briga, vence isso em nome de Jesus. E fala: Deus, eu vou dedicar esse tempo para levar essa vida até aqueles que não têm a encontrado. Como que é, Deus? É orando? Então eu vou orar, vou fechar meu quarto e vou orar. É pregando? Então eu vou começar a estudar a palavra, eu vou começar a sair por aí pregando, onde o Senhor me mandar. É adorando? Então eu vou adorar. Mas de alguma forma nós temos que responder a esta vida. De alguma maneira você tem dons, talentos em ti, para responder a esta vida. Em nome de Jesus. Sai daqui hoje perguntando a Deus: como que eu posso responder a esta vida? Como que eu posso, Senhor Deus? Como que eu posso me alegrar em falar plenamente: eu cumpri aquilo que o Senhor tinha para mim? Sabe por quê? Em Apocalipse fala assim: olha, ele vai olhar e vai falar assim: seu nome está no livro da vida. Que bom, você tem a eternidade. Aí Deus vai falar assim: agora eu vou pegar o livro da sua vida e vou olhar as suas obras, se são aquelas que eu preparei para você. Porque de acordo com estas obras que eu preparei, se você cumpriu, assim será o seu galardão. Eu, no fundo do meu coração, eu não quero só chegar no céu e falar assim: que bom que eu estou salvo. Mas eu quero, no fundo do meu coração, olhar Jesus, abrir no livro da minha vida e falar assim: cara, que bacana que você entendeu o que eu tinha escrito para você. Você ouviu a minha voz e você obedeceu tudo que eu tinha para você. Ainda que seja só lá orando no meu quarto, mas que é aquilo que está escrito mesmo. Que bênção, cara. Imagina você chegar diante daquele dia e Jesus falar assim: olha, você conhece o Billy Graham? O John Piper? Você conhece esses caras, David Wilkerson? Você sabia que eles impactaram tanto o mundo assim, porque
além deles cumprirem o que tinha na vida deles, eu pedi que pessoas específicas gastassem a vida só intercedendo por eles. Pessoas que nem aparecem, você não sabe nem o nome, mas você sabia que aquela vida, todo dia orava, todo dia jejuava, todo dia buscava e pedia que Deus, pedia que o Espírito Santo fosse na vida desses homens, que almas fossem alcançadas por ele. Você sabia disso? Você sabe, você consegue entender a alegria que deve ser para aquela pessoa, falar assim, cara, eu cumpri esse chamado de oração que Deus me deu. Você consegue entender como que deve ser gostoso naquele dia nós chegarmos diante de Jesus e Ele fala assim, olha, você cumpriu o que eu queria mesmo de ti, você só dava risada e abraços, mas você impactava vidas através disso. Você levou tanto o meu reino através disso, você levou tanto a minha palavra através disso, em nome de Jesus. Não sei você, mas o meu coração tem desejado por isso. O meu coração ele tem queimado nesses dias em somente perguntar a Deus como responder a esta vida. Como, Jesus? Como? Abrindo mão de quê? Faculdade? Trabalho? Eu não sei. Mas eu quero responder a esse chamado, eu quero responder a essa história que o Senhor tem escrito para mim. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu pertenço a ti. Esquadrinha o teu coração. Esquadrinha o teu coração por uns momentos. Você quer uma notícia boa? O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você quer uma motivação para você esquadrinhar seu coração aí agora? O Espírito Santo de Deus está caminhando nesse lugar. A presença de Deus nesse lugar, ela é tão maravilhosa. A presença de Jesus nesse lugar, ela é tão maravilhosa. Aproveita isso para falar com Ele aí agora. Aproveita para trocar uma ideia com o Espírito Santo aí agora. Pergunte a Ele, como, Jesus? Como essa vida pode ser emanada através de mim? Como, Jesus, eu posso alcançar outros através desta vida que somente em Ti eu tenho encontrado? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Traz no coração de cada um que aqui está, Pai. Traz no meu coração a maneira correta de levarmos essa vida, Pai. Se ela tem faltado de alguma forma para conosco, em primeiro lugar, Jesus, alinha o nosso coração, alinha o nosso espírito, alinha a nossa vida em primeiro lugar contigo. Nos restaura. Pai, restaura as áreas da nossa vida, Pai, que precisam ser restauradas. Restaura as áreas do nosso coração que precisam ser colocadas em ordem, Deus. Restaura as áreas do nosso entendimento que precisam ser colocadas em ordem, Jesus. Sabe por quê, Deus? Nós só queremos responder a esse chamado. Nós só queremos, ó Pai amado, levar esta vida adiante, Deus. Nós queremos estar prontos, Pai. Nós queremos estar preparados, Pai querido. Tira, Espírito Santo. Tira aquilo que tem roubado essa vida de nós. Tira aquilo que no nosso coração tem roubado esta vida. Tira aquilo que tem nos distraído, Pai, e nos feito, Deus, ó Pai, aos poucos, distanciar desta vida. São práticas, Pai, eu não sei. São palavras, eu não sei. São atitudes, eu não sei, Senhor. São pecados, eu não sei. É a religiosidade, eu não sei, mas Tu sabes. Aquilo que é necessário, ó Pai, para entrarmos nesse lugar uma vez mais. Que nesta noite, ó Jesus, uma nova página seja colocada para nós. Em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração hoje tenha prontidão em responder a Ti. Que o nosso coração tenha uma prontidão em responder a Ti nesta noite, Pai. Meu Senhor.
Que com alegria nós venhamos dizer, Pai, lá no final de tudo, eu vivi plenamente aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu alcancei aqueles que o Senhor me deu para alcançar, Pai. Eu evangelizei aqueles que o Senhor tinha me dado, aqueles que o Senhor me deu para chorar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos alinha neste lugar, Deus, nos alinha neste lugar, Pai. Pois o Senhor nos vivificou, Deus, para levarmos esta vida além. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus. Eu quero te louvar e te engrandecer, Jesus, por cada palavra que o Senhor tem nos dado aqui hoje. Aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui, Jesus. Aqueles que talvez, Pai, por alguma razão mais forte, Deus, talvez saúde, não puderam estar aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra ela possa ser levada até eles. Talvez tantas outras vidas tenham estado por aí, Deus, talvez até duvidando, Deus, de onde estão nesse momento, perdidas dentro da sua casa, Senhor. Ah, Espírito Santo, que elas sejam uma vez mais alcançadas por Ti. Vida, Pai, a vida, porque o Senhor mesmo diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, são as Tuas palavras, Jesus. Nos leva a este lugar uma vez mais, Senhor. Como podemos responder, Espírito Santo? Como? Esse é o desejo que nós temos em nosso coração. Como, Espírito Santo? Como? Revela-nos, ó Pai, revela a cada jovem nesta noite aqui, Jesus. Revela as infinidades, Pai, dos Teus pensamentos. Revela, Pai, querida, a profundidade, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um. Destrava o entendimento hoje, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso hoje. Eu profetizo isso hoje em nome de Jesus, que haja um destravar do meu entendimento, que haja um destravar de coração, Pai. Em nome de Jesus. Coloca-se de pé no seu lugar. Vamos estar encerrando. Louvado é o Teu nome, Jesus. Engrandecido é o Teu nome, Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Te agradecemos, ó Jesus. Ale, faz uma oração aqui. Te louvamos, ó Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por esse dia, te louvar por esse momento que estivemos aqui, Senhor, te louvando, engrandecendo o Teu nome, te exaltando, Senhor, glorificando a Ti, que só Tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Por isso, Pai, colocamos tudo isso, Senhor, que passamos aqui nessa noite diante de Ti, consagramos, Senhor, esse momento ao Senhor e queremos que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse momento. Cada pessoa que está aqui, Senhor, cada pessoa que vai voltar para sua casa nesse momento, que o Senhor possa estar nos acompanhando, o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando nesse momento, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas a todos sempre. Amém, Jesus. Dá um abraço em quem está do seu lado.